para o judeu, Jesus, ele foi apenas uma pessoa, como se fosse um mestre, um rabi, certo? Mas a Bíblia fala que para se cumprir tudo isso, o véu, com a morte de Cristo, o véu se rasgou de cima para baixo, né? A gente sabe que Cristo cumpriu toda a lei, tanto a lei moral, ética, civil, todas as leis que Deus tinha proposto no Velho Testamento, Jesus cumpriu elas cabalmente. E por que os judeus, lendo toda a Torá, tendo conhecimento de toda a Torá daquela época, já existia, por que eles não aceitaram a questão de Cristo, vendo todas essas coisas, o cumprimento de toda a lei, não aceitando Jesus como Messias, como aquele que iria de vir, né, para redimir Israel e todas as pessoas que aceitassem ele como Messias? Porque eles não creram. A palavra de Deus diz que o véu, ele é tirado quando nós cremos. Eles não creram. Eles não creram e não creem. Eles mataram o Redentor e ainda disseram, o sangue dele, está escrito lá em Mateus capítulo 27, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós nos comovemos com o que aconteceu com Hitler em relação aos judeus, mas nada além do que eles mesmos pediram. Eles pediram que caia sobre nós e os nossos filhos. Pois caiu. Não creram. Deus fez uma obra e eles não acreditaram, não creram. Não é só para os judeus. Lá no Egito, Deus fez uma obra de libertação do povo e o Egito não acreditou. A ponto de ainda perseguirem o Moisés e os filhos de Deus até a ponta do mar. Quando não crê, não crê. Quando Deus não abre o entendimento, tem um véu. Que é o que diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, né? Um véu sobre os olhos. E não vê. Não tem outra coisa, é isso. Pode-se fazer o que quiser. A natureza clama e mostra a grandeza de Deus naquilo que é chamado de revelação geral. E os homens não veem, ela não é suficiente. Não é porque ela esteja aleijada. Ela não é suficiente porque o propósito dela não é essa. Mas ela está aí para mostrar a grandeza de Deus na criação. Os homens não creem. A mesma coisa aconteceu com os judeus. Viram coisas extraordinárias e não creram. Não acreditaram. Assim acontece conosco. Quantos dos nossos familiares veem coisas extraordinárias de Deus na nossa vida? Quantas pessoas aqui ou fora daqui foram pessoas que tiveram problemas com várias situações morais? Quantos jovens que foram envolvidos com droga, com prostituição, alguns deles com homossexualismo, com roubo, e Cristo foi lá e redimiu e a família não está nem aí. Não vê? Quantos? Coração endurecido. Aí no caso então, é aquilo que João, se fala, acho que João fala assim, eu vim para os meus e os meus não receberam. Seria mais ou menos nesse monto, né? Porque eles acaba sendo uma cegueira. Só que os meus ali não é meus de eleição, é meus de étnica, é meus de povo, de raça. E os meus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, eles não tinham. O poder foi dado. Presta atenção. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é de quererem ser filhos de Deus. Deu-lhes o poder para que eles fossem feitos. Toda a ação é soberana e sobrenatural de Deus para com o povo. Toda. Como? A adoção? A adoção é uma das doutrinas mais belas da Escritura Sagrada. Então, uma pergunta importante na encarnação, quando a gente fala, quem foi o sujeito da encarnação? O sujeito da encarnação não foi a Trindade.
não foi o Deus Trino, não foi a tripessoalidade de Deus que se encarnou. Quem se encarnou? A segunda pessoa da Trindade, o Verbo. Foi ele que se tornou como um de nós. João capítulo 1, verso 14 vai dizer: e Cristo, e o Verbo se fez carne e se tornou como um de nós. É o que está escrito lá na palavra de Deus, ok? Então, o que isso mostra? A pré-existência do Logos, a pré-existência de Cristo. Cristo, não, a pré-existência do Verbo, não nasce especificamente ali na Judéia. Ele não vem a existir ali, ele sempre existiu. No princípio estava com Deus e era Deus. É interessante esse texto, porque quando a palavra de Deus diz lá, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, a palavra reimi, no grego ali, estava, não é de proximidade. Como que é seu nome mesmo? Não é que o Nelson está próximo do João Paulo, ele estava ali, ó, do lado do João Paulo. Não. Quando o texto diz, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, no mesmo pé de igualdade. Assim como Deus é Deus, o Verbo também é. Esse é o sentido lá, não é de estar próximo, é de ser o que o outro é. Só que às vezes a gente lê do lado de cá, né, e pensa, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, estava junto. Não, a ideia é ser o que ele é, da mesma essência que, da mesma natureza que. É isso. E o Verbo se fez carne, ou seja, aquele que é Deus, do mesmo patamar, tornou-se como um de nós. Esse é o significado do texto lá, tá? Então, nunca houve um tempo em que o Verbo não existisse. Lembra a maldição das línguas? Você sabe que o português é uma das línguas mais difíceis de aprender no mundo. Sabia disso ou não? Inglês, fácil. Muito fácil. Inglês é bico. É verdade. Espanhol parece fácil, mas é uma língua difícil. Porque as línguas latinas são línguas difíceis. Parece que é fácil porque elas são próximas da gente. Espanhol, o italiano, o francês, são línguas latinas. Elas são próximas da gente, a gente pensa que é mais fácil. Agora, inglês é muito fácil aprender. A gente não aprende porque a gente não se esmera. Agora, português, a língua que você fala, rapaz, a sua língua é muito difícil de aprender. Muito! É entre as línguas mais difíceis do mundo. E a gente sabe. A gente fala com muita fluência e facilidade, né? E pensa que é difícil demais. Não é. Porque a gente acostumou com isso, né? Eu tenho um filho que tem muita facilidade em aprender idiomas. E ele fala isso para mim. Ele fala, falta de fluência no inglês é porque a pessoa não quer. O inglês é uma língua muito fácil de aprender, pai. Qualquer um aprende. Qualquer um. É mesmo, Rafael? É mesmo. Aí você fala, eu não aprendo. Você não aprende, ele diz assim, porque você não quer. Se você quisesse, você aprenderia. Se você tivesse necessidade, você aprenderia. É verdade. A nossa língua é muito difícil, gente. É dificílima. Não é fácil. Mas vai lá. Babel foi uma tragédia para nós. Porque ali nós vimos o quê? A maldição das línguas. Onde o nosso Deus confunde as línguas de todos os homens que existiam na torre. Eles eram tão arrogantes que eles queriam fazer uma torre para ser como Deus era, a mesma coisa que os nossos pais Adão e Eva quiseram. Eles quiseram ser como Deus, eles queriam fazer algo tão espetacular e tão extraordinário que pudesse fazer o nome deles ser maior e mais conhecido que os outros. E Deus manda a maldição das línguas. Os homens têm problema sério daquele momento em diante. Mas o que eu quero enfatizar? Algo simples que é dito pelo nosso Deus, quando ele diz assim: desçamos e confundamos as línguas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Em todos esses momentos nós observamos que Deus sempre esteve na companhia do Verbo e do Espírito. Eles são coeternos, coexistentes. A eternidade, a tripessoalidade de Deus se dá pela ontologia, pela essência da divindade de cada um. Deus é uma pessoa diferente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa diferente do Espírito Santo. O que os faz ser um, a sua ontologia, a sua essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. São três pessoas com uma divindade única, que subsistem desde sempre. Deus nunca fez o homem e o mundo porque estava, de certa forma, em crise, angústia, aflição de solidão e precisava de alguém para se relacionar. Deus sempre subsistiu na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Eles sempre se bastaram. Eles sempre tiveram comunhão. O nome disso, sabe como que é? Então vai aí a palavra. Pericorese. Já ouviram falar essa palavra? Pericorese. O que é uma pericorese? São palavras às vezes difíceis, né? Que você pensa assim, não vou aprender nunca. Vai. É igual aprender inglês, não aprende porque não quer. Apesar que o pericorese é mais fácil. Né? Pericorese é uma palavra usada em teologia para falar a respeito da relação que existe na própria Trindade, da unidade relacional na Trindade, mostrando a unidade e a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da Trindade. Os teólogos cunharam uma palavra. Qual palavra? Pericorese. Pericorese, então, é uma palavra cujo propósito é mostrar a relação existente dentro da própria Trindade, uma relação de comunhão, de relacionamento. Nunca houve um tempo em que Deus não se relacionasse. Nunca houve um tempo em que Deus estivesse sozinho. Nunca. Porque a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo são eternas nessa relação.